mas a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar pela santificação, devemos buscar por ser igual ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim: sede santo, portanto sede santo, porque eu sou santo. Sabe quantas e quantas são as vezes em que nós entramos na presença do Senhor de qualquer jeito? Quantas e quantas são as vezes em que nós não nos damos conta do quão puro, o quão especial é o nosso Deus? Sabe, se nós refletíssemos melhor, certamente nós nos portaríamos, nós agiríamos de uma outra forma, entendendo que o nosso Deus é santo, entendendo que o nosso Deus ele é puro, que ele é verdadeiro e que ele deseja que nós sejamos assim. Sabe, nós precisamos urgentemente viver, refletir, viver verdadeiramente no reino de Deus, refletindo sobre os princípios e valores que agradam ao Senhor, e não simplesmente vir aqui por vir. Sabe, nós precisamos mergulhar por inteiro na vontade do Senhor. Meus queridos, a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 11, 24, diz aqui: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, esse não sou eu que estou falando, não são palavras minhas. Eu acabei de citar aqui texto da Bíblia em Provérbios 11, 24 e 25. Aqui diz assim, mais uma vez, que o generoso, a quem dê generosamente, vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, isso é a palavra do Senhor, não sou eu. Sabe, há segredos na palavra do Senhor para nós sermos prósperos na nossa caminhada, quer seja com a nossa família, quer seja na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual. Esse termo aqui, generosidade, ele é abrangente para várias áreas da nossa vida, né? E neste momento nós falamos sobre questões de cuidado para com a obra do Senhor e também para com o nosso próximo. Então há segredo para prosperidade na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós vivemos uma vida mesquinha, uma vida travada, muito aquém daquilo que o Senhor sonhou para nós, como filhos amados, filhos que estão na casa do Pai. Nós vivemos muito aquém disso porque nós não somos generosos. A palavra aqui é quem diz: a quem dê generosamente, né, vê aumentar ali as suas riquezas, né, o generoso prosperará. Sabe, é tempo, meus queridos irmãos, de deixarmos a mesquinhez de lado. É tempo de nós deixarmos de olharmos somente para nós e pensarmos no nosso próximo, pensarmos em sonharmos os sonhos de Deus. Sabe, nós conduzindo a obra do Senhor, o Senhor coloca em nossos corações propósitos, né, sonhos dele aqui, como o sonho da compra do lote. Eu não sei como você está, qual foi o acordo, né? Qual foi a aliança que você fez com Deus diante desse propósito, né? O propósito está em pleno andamento, né? Muitos e muitos estão firmes nesse propósito, dando sequência. Eu não sei você, quem sabe você não tem sido fiel ao Senhor, quem sabe você não tem sido generoso para com o Senhor, quem sabe você esqueceu desse propósito, sabe? E é sonho de Deus, não é sonho meu, não é sonho do pastor Milton, é sonho de Deus, sabe? Quem sabe ainda você tem passado por pessoas necessitadas e tem simplesmente virado as costas, tem simplesmente olhado para o seu próprio umbigo e seguido a sua vida, procurando realizar seus sonhos, e tem batido com a porta na cara, tem encontrado dificuldades. Quem sabe esse seja o seu caso, mas a palavra do Senhor aqui traz segredos para nós, que diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem sabe essa palavra seja direta para o seu coração nessa noite. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prosperará. É a palavra do Senhor quem está dizendo para você nessa noite. Sabe, é tempo de nós pararmos de sermos mesquinhos, de olharmos para o nosso próximo, procurarmos entender a vontade do Senhor para as nossas vidas, para a vida
daquele que tanto necessita. Neste momento nós vamos estar consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas. Estaremos consagrando também o seu coração ao Senhor. Quem sabe você entendeu que essa palavra é para você. Quem sabe o Senhor falou diretamente. Eu não digo aqui, meus queridos, diretamente para ninguém. Essa palavra o Senhor me deu agora, aqui há pouco. Não tem em mente nenhuma pessoa. Quem sabe seja o seu caso, de entender que há necessidade de ser generoso. E nós queremos orar por você. Consagre seu coração ao Senhor. Faça um propósito. Peça a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Sabe, é tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo de nós vivermos tudo aquilo que o Senhor sonhou que vivêssemos. Coloque, você que entendeu, coloque o seu coração diante do Senhor neste momento. Pega aí o seu dízimo, a sua oferta, Você que de repente parou de contribuir para a compra do lote, fale com o Senhor neste momento. Peça a direção do Senhor. Peça a Ele que te ajude a ser uma pessoa generosa. Porque o Senhor não deseja nos ver sofrendo. O Senhor não deseja nos ver sendo reprovado nas nossas tentativas de conquista. O Senhor não nos deseja ver sofrendo. Ele deseja nos ver caminhando em prosperidade, como diz a palavra dele aqui. Mas é necessário que nós tenhamos postura. É necessário que nós tenhamos uma atitude, tomamos um posicionamento diante da vontade do Senhor. Pega aí a sua contribuição. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, ó Pai. Queremos tão somente te louvar pela tua palavra, ó Deus, nesse momento, que nos fala, ó Pai, sobre a generosidade, ó Pai. Ó Deus, que verdade, Senhor, é essa, ó Pai. Ó Deus, que segredo é esse, ó Pai, tão maravilhoso, ó Pai. Deus, nós queremos sim, Senhor, sermos, ó Pai, pessoas doadoras, ó Pai. Pessoas generosas, ó Pai. Pessoas que amam, ó Deus, a vontade do Senhor. Pessoas que amam o nosso próximo, ó Deus. Pessoas que andam segundo a sua vontade. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores, ó Pai. Tira de nós todo o egoísmo, ó Pai. Tira de nós todo o egocentrismo, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de viver, ó Pai, como o Senhor sonhou que vivêssemos, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado. Nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas, ó Deus. Consagramos o nosso coração ao Senhor, em nome de Jesus que nós te oramos. Em nome de Jesus. Ao som do louvor, você tem a oportunidade de estar trazendo aos gasofilados. Louvado seja Deus, adorado seja o Senhor. Felizes somos nós de poder dar, de poder entregar. Meus queridos, as crianças acompanham a irmã Aline, ela vai estar cuidando. Esse é um momento de alegria para os meninos, eles chegam com expectativa, né, por esse tempinho especial. Acompanhe a irmã Aline, as crianças. Louvado seja Deus. Podem tomar seus lugares, que estão de pé, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Qual que é o recado dele para o nosso coração nessa noite? O que ele tem para falar conosco nessa noite? Sabe,
eu fico muito feliz porque você está aqui nessa noite. Sabe, o Senhor, ao chegar aqui, o Senhor me confirmou que você veio. Sabe, eu não sei quem é você, mas você veio, né? E eu fico feliz com isso. Fico muito feliz porque o Senhor confirmou no meu coração que você está aqui, né? E que bom, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. O Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Por isso eu quero te dizer, não deixe que de repente um levanta ou algo assim, algo tire sua atenção. Não deixe que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem. O recado dele para o seu coração nessa noite, o recado dele para os nossos corações nessa noite. Abra sua Bíblia em João 3. João 3, versículo 16. O título dessa mensagem é: por que Deus nos ama tanto? Não é? É uma pergunta que nós precisamos compreendê-la, precisamos achar a resposta dela para ela. Por quê? Né? Por que Deus nos ama tanto? Por quê, né? Sabe, nós precisamos refletir. João 3, 16. Essa noite nós leremos um único versículo. Sabe, você que está sentado, eu não sei se você compreendeu, mas nós estamos de frente, você que pode se colocar de pé, nós estamos de frente da palavra do Senhor, né? É a revelação máxima de Deus, por isso nós nos colocamos de pé. No momento em que nós vamos ler a palavra, nós precisamos mesmo entender como é a grandeza da palavra de Deus, termos reverência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler novamente. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante, ó Pai, do Senhor, ó Pai. A Tua igreja, Senhor, se reúne nessa noite perante ao Senhor, com o único intuito, Senhor, de Te adorar, Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. Agora, Deus querido, fala conosco, ó Pai. Fala, Senhor, com Tua igreja, fala com Teu povo. Deus, missão e vida nessa hora, Senhor, se reúne, ó Deus, na Tua presença, de ouvidos atentos, ó Deus, a ouvir, ó Pai, a palavra do Senhor, a ouvir o recado do Senhor para nós, ó Deus. Fala mesmo, Senhor. Fica à vontade no meio do Teu povo. O Senhor tem um lugar de honra especial aqui no nosso meio. Deus, sem o Senhor aqui nada faz sentido, ó Deus. Fica à vontade, fala conosco. Em nome de Jesus que nós te oramos. Em nome de Jesus. Poder sentar? Sabe, esse texto, meus amados irmãos, ele me impressiona. Sabe, esse texto, ele mexe comigo, porque em um único versículo, né, há grandes verdades. Em um único versículo, grandes verdades, há grandes segredos, há grandes maravilhas da parte de Deus, e que nós precisamos entender. Nós precisamos entender, compreender as verdades que há nesse texto. Sabe, nós precisamos compreender o que o Senhor quer dizer conosco, em meio a essas linhas, né, essas letras tão especiais da parte do Senhor. Porque esse texto diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A princípio ele diz que Deus amou tanto o mundo, né, a ponto de entregar seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para morrer. Ou seja, Deus nos amou tanto que Ele entregou seu Filho único para morrer em meu e em seu lugar, né? Nós precisamos. O texto diz que Deus, né, Deus entregou. Mas quem é Deus, afinal, né? Quem é este? Quem é este que entregou o seu Filho? Quem é esse que teve essa coragem, né, de entregar o seu Filho? Quem é este? Quem é Deus? Sabe, nós precisamos saber. Nós precisamos compreender quem é este, não é mesmo?
Sabe, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que Deus, ele é uma pessoa. Nós precisamos compreender que em Deus, ele é uma pessoa. Há um atributo de Deus que chama-se o atributo da pessoalidade de Deus. Em Gênesis 1:26, afirma que Deus é uma pessoa. Então nós precisamos entender a quem nós adoramos. Sabe, nós precisamos compreender quem nós adoramos, quem nós nos colocamos perante a presença dEle, quem nós dobramos o nosso joelho diante. Sabe, Deus, Ele não é uma força. Nós precisamos entender isso. Quantas e quantas são as vezes em que nós imaginamos, compreendemos de forma equivocada que Deus, Ele é uma força, ou quem sabe até mesmo uma energia positiva quando nos abençoa e uma energia negativa quando nos corrige. Sabe, quem sabe muitas vezes nós imaginamos assim, ou quem sabe um ser distante. Quem sabe muitas vezes nós imaginamos que Deus é um ser distante, sabe, mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele é uma pessoa, né? Isso, ser pessoa significa ter vontade, não é mesmo? Nós somos, e nós sabemos disso. Ser pessoa significa ter sentimentos. Ser pessoa significa ter pensamento. Significa ser um indivíduo. Ou seja, ser uma pessoa significa que você pode se alegrar ou se entristecer. Assim é Deus. Deus, Ele é uma pessoa e não uma energia, uma força distante ou algo dessa natureza. Ser pessoa também significa ter amigos, não é mesmo? Não é a grande verdade? Nós temos amigos. E Deus, Ele é assim. Sabe, Deus, Ele quer ter amigos. Ele é agradável ao Senhor. Sabe, e há pessoas na Bíblia que foram citadas, que foram declaradas amigas de Deus. E uma delas é Abraão. Abraão foi considerado amigo de Deus. Sabe, então, tudo isso nos demonstra que Deus, Ele é uma pessoa e não simplesmente uma força ou uma energia. Nós precisamos compreender. O texto diz também, nesse pequeno versículo, diz que Deus amou, que Ele amou, né? Deus amou. Mas Ele amou a quem? Né? A quem Deus amou? Não é mesmo? Nós precisamos compreender a quem Deus amou. Sabe quem Deus amou? Deus amou um pecador miserável, um homem e uma mulher que resolveram se tornar inimigas dele. Sabe, Deus amou uma prostituta. Deus amou um assassino. Deus amou um incrédulo. Sabe, Deus amou também um idólatra, um que se trocava o lugar de Deus, tirava Deus e colocava um outro. Sabe, Deus amou o impuro. Deus amou também aquele que causa discórdia, e dentre tantos outros miseráveis pecadores, Deus amou. Deus amou esses miseráveis pecadores, que somos nós, condenados ao inferno, a separação total de Deus. Deus nos amou, por isso Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então nós precisamos compreender a quem Deus amou. Nós precisamos entender, sabe, então Deus olha para todos esses pecadores, sabe, Deus simplesmente ama assassinos, idólatras, impuros, causadores de discórdia. Deus simplesmente ama, sabe, mas Ele ama com que amor? Nós sabemos, nós somos maduros, sabemos que há vários tipos de amores, não é mesmo? Mas que amor é este? Não é mesmo? Como entender este amor? Como compreender o amor de Deus para conosco, pecadores miseráveis que nós somos? E se você não entendeu isso, coloque seus pés no chão, peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida. É necessário, meus queridos, que nós venhamos compreender o nosso estado. Como entender este amor? A Bíblia diz que Ele amou tanto, diz que Deus amou tanto.
em outras versões diz que Deus amou de tal maneira. Mas como conhecer o amor de Deus? Esse amor que está acima da nossa razão, acima do nosso conhecimento, acima do nosso entendimento. Nós precisamos buscar, meus queridos, refletir sobre o senhorio de Deus, o cuidado, a grandeza, o quanto Deus nos quer bem. Em Isaías 49, a exemplo disso, ele diz que pode uma mãe esquecer do filho, de um filho que gerou, de um filho que ela está amamentando? Em Isaías 49, o texto, Deus ele faz essa pergunta: pode por acaso uma mãe esquecer de um filho, de quem ela amamenta, de quem ela gerou? As mães aqui sabem de uma forma muito especial, e eu pude ver isso ao longo da minha caminhada, dos meus filhos. É impossível, humanamente falando, uma mãe esquecer de um filho a quem ela gerou. Sabe, isso é inimaginável. A união entre uma mãe e um filho se dá desde o princípio da gestação. Eu sou prova viva disso, de que para o homem é mais difícil compreender isso, essa união tão profunda, porque o neném começa a ser gerado, começa já a movimentar, e a mãe começa a sentir, e ali começa a gerar um vínculo profundo. E eu mesmo, quando os meus filhos nasceram, minha ficha caía, eu estou dizendo de uma forma muito sincera, a minha ficha caía quando eu via o neném. Quando eu nasci, eu pegava, não sei se todos os homens aqui foram dessa forma, os pais, mas comigo aconteceu assim. O neném estava sendo gerado lá, muito legal, eu perto, sempre estive perto, mas a minha ficha caiu quando eu peguei nos braços. Agora. Então, mas mãe é diferente, Mãe, o vínculo de uma mãe com o filho desde o princípio da gestação, esse vínculo já começa um vínculo profundo, Aí passa pelo momento do parto, e vem o momento da amamentação, e por toda a vida há aquele vínculo. Até inclusive há um ditado popular que é amor de mãe, fala muito sobre amor de mãe, ou algo assim. E nós vemos, é um vínculo tão profundo e tão especial, que se torna difícil de explicar. Então Deus, ele diz: pode por acaso uma mãe esquecer de um filho que ela gerou, um filho em que ela está amamentando? Pode por acaso? As mães aqui sabem que não esquece, há um vínculo profundo. Mas Deus diz que ainda que uma mãe esqueça, ainda que isto aconteça, eu não me esquecerei de você. Mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de você. Sabe, por que Deus nos ama tanto? Não é mesmo? Por quê? Nós precisamos responder a essa pergunta. Então Deus, ele não se conteve e diz: porque eu te amo tanto, eu vou demonstrar a vocês, que se tornaram meus inimigos, vocês que pecaram, vocês que caminharam por caminhos distantes, vocês pecadores. Eu vou demonstrar isso na prática, o quanto eu os amo, o quanto eu quero vocês. Sabe como que eu vou demonstrar? Vou entregar meu filho unigênito, para morrer em seu lugar. Sabe, o pecado que nós cometemos nos traz separação de Deus. Sabe, o pecado que nós cometemos nos traz separação total de Deus. E Deus lutando para reverter essa situação, Ele, como demonstração de amor, um amor incondicional, do qual nós não lutamos para compreender, Ele se dispõe a entregar seu Filho unigênito. Sabe, nós precisamos compreender a palavra unigênito. Unigênito vem de único. Eu tenho o Thales é meu primogênito, o primeiro, e unigênito vem de único. Então Deus, ele pega seu Filho unigênito e entrega
para morrer em nosso lugar, em seu lugar e em meu lugar, né? Filho unigênito como oferta dos nossos pecados. Sabe, meus queridos irmãos, nós merecíamos a morte. Essa é a grande verdade para mim e para você. Louvado seja Deus, porque Ele é amor. Nós merecíamos a morte, a condenação eterna, a separação total de Deus. Sabe, nós precisamos compreender que o nosso estado miserável, né, sem a presença do Senhor, sabe, mas Ele entregou o seu filho especial, o seu filho único, sabe, o seu filho único, para ser judiado, para sofrer em meu lugar, no seu lugar, para sofrer no nosso lugar, sabe, para sofrer, para ser humilhado, sabe. Deus, por amor a nós, entregou o seu filho único para ser cuspido em nosso lugar. Esse cuspe era para quem era para receber ele, éramos nós. Deus entregou o seu filho, Jesus, para ser chicoteado, para ser açoitado, para receber prego nas mãos, nos pés, né, para sofrer de uma forma da qual é até difícil de explicar, o ponto que ele suou sangue em meu lugar e em seu lugar, para ser morto. Deus nos ama tanto que Ele entregou seu filho para ser morto como um criminoso. Sabe, a pergunta que eu faço aqui nessa noite: você teria coragem, você que é pai, você que é mãe aqui nessa noite, teria coragem de entregar seu filho, sua filha, em lugar de um pecador miserável? Você que aqui que é filho, teria coragem de entregar uma pessoa querida sua, quer seja pai, mãe ou irmão, em lugar de um pecador miserável? Sabe, nós precisamos refletir. Sabe, eu sou sincero com os irmãos, eu não entregaria meu filho, eu não entregaria. Eu tenho filhos, tenho 3 filhos, e eu não entregaria meu filho para morrer no lugar de um pecador miserável. Sabe, nós precisamos, eu estou sendo sincero, estou sendo sincero com a igreja nessa noite. Sabe, meus filhos, eu amo eles demais, mas Deus não. Deus, ele teve essa postura. Deus, Ele não poupou o seu Filho unigênito para morrer no seu lugar, pecador miserável. Deus não poupou o seu Filho unigênito para morrer no seu lugar, coisa que eu não faria. Sabe, nós precisamos compreender que tamanho amor de Deus é esse para conosco. Mas a pergunta que precisa de uma resposta: por que Deus se preocupa tanto conosco? Por que Deus se preocupa tanto comigo? Por que tamanho amor? Por que tamanha demonstração de amor para mim, comigo e com você? Né? Por que se preocupar tanto com pecadores miseráveis que somos nós, né? Por que se preocupar tanto? Por que entregar seu Filho único para morrer em nosso lugar, não é? Sabe, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos, por que tudo isso da parte de Deus para conosco? Será que nós merecemos? Será que nós merecemos tamanha demonstração de amor para conosco? Será que nós merecemos tamanho cuidado do Senhor para conosco? Sabe, meus queridos, a verdade é que isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, a resposta o texto diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o pecador de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe, nós precisamos compreender
vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ok, até aí. Mas a parte B desse versículo diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há uma condicional nesse texto. Há uma condicional para que tenhamos a vida eterna. O texto diz aqui que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há uma condição para que venhamos viver na presença do Senhor. Viver a vida eterna, meus queridos irmãos, e a vida eterna é eterna, e ela começa no momento em que nós compreendemos, no momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, no momento em que nós nos consagramos a Ele, no momento em que nós nos rendemos a Ele. Então, há uma condicional para isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós compreendemos que não é de qualquer jeito. Quantos e quantos estão enganados aí ao longo da vida, entendendo que Deus, Ele é amor, que Ele nos ama, e Ele ama. É verdade, Ele ama. Deus é amor. Uma definição maravilhosa de Deus é amor. Mas há uma condição, há uma condicional para que venhamos obter a vida eterna, neste exato momento. Não é de qualquer jeito não, que nós obtemos a vida eterna. Sabe, nós precisamos compreender. Então nós vemos que Deus nos ama, né? Nós vemos que Deus nos ama, nos compreendendo na nossa miséria, nos compreendendo na nossa mais profunda miséria, da miséria do pecado, a miséria do estado miserável que nós nos encontramos, o estado deplorável que muitas vezes nós nos encontramos. Deus, Ele nos ama, nos dando demonstração, nos entregando, entregando o seu Filho de uma forma inimaginável, para morrer em nosso lugar. Seu Filho para morrer no nosso lugar, no meu e no seu lugar. E tudo isso, meus amados, queridos irmãos, para que tenhamos a vida eterna, para que venhamos obter a vida eterna. Então nós entendemos que não é de qualquer jeito, não basta simplesmente você sair da sua casa, subir essa escada e se sentar aqui, cantar louvores. Há uma condicional para que nós venhamos obter a vida eterna. Há uma condição da parte do Senhor. Sabe, é necessário crer, é necessário uma entrega da nossa parte, é necessário, quem sabe, uma reconciliação nossa para com o Senhor, porque é necessário que nós venhamos nos posicionar na presença do Senhor, perseverar, passar pela porta estreita. Há uma necessidade de uma igreja santa, caminhando rumo ao Senhor. Há uma necessidade de uma purificação, buscando a santificação, perseverando dia após dia, fugindo bravamente do pecado. Há uma necessidade, quem sabe, de uma reconciliação. Então é necessário crer, é necessário consagração, é necessário busca pela presença do Senhor, é necessário entregar a vida, se render ao Senhor. Sabe, muitas vezes nós caminhamos por caminhos errantes, caminhos direcionados pelo nosso coração, e nos perdemos, sofremos, quando o Senhor tem para nós vida. Quantas e quantas são as vezes em que nós somos duros,
entregamos a nossa vida, o nosso ser, aos prazeres. Quantas e quantas são as vezes em que nós, ao longo da semana, nós nos entregamos ao pecado, nós nos deleitamos ao pecado. A pergunta é: a quem nós temos entregado a nossa vida? A quem nós temos consagrado o nosso coração? A quem nós temos nos entregado? Sabe, nós caminhamos na presença do Senhor, a quem tudo vê, a quem sonda o mais íntimo dos corações, a quem sonda o mais profundo. A palavra do Senhor diz que antes que haja palavra na nossa boca, o Senhor já sabe. Então, meus queridos, há necessidade, se nós queremos viver na presença do Senhor, se nós queremos viver, obter a vida, a verdadeira vida, há uma necessidade de uma entrega verdadeira, pura e sincera, e uma postura, um posicionamento na presença do Senhor. Há uma necessidade de sermos valentes, de sermos fortes, caminhando e não olhando para trás. Sabe, a pergunta é: a quem temos entregado a nossa vida? A quem nós temos consagrado a nossa vida? Sabe, há necessidade de refletirmos. A pergunta é: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus, da qual eu jamais consigo responder, e essa é uma resposta que é necessário que seja sua para com Deus neste momento. Como está a sua vida para com o Senhor? Sabe, precisamos responder no íntimo do nosso coração, porque Deus sonda. Como está a nossa vida? Sabe, porque Deus amou o mundo. Deus, que é uma pessoa e não uma força, não é uma força distante, não é um ser distante, uma pessoa, nos amou a mim e a você. Deus nos amou de uma forma incondicional, uma forma da qual nós não conseguimos de forma clara expressar, mas Deus nos amou de tanto, de tal maneira, que Ele não se conteve. Ele pegou seu Filho único, coisa que eu não faria, e se entregou em seu lugar, em nosso lugar. Deus, Ele entregou o seu Filho. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós não agimos com o mínimo de gratidão para com Deus. Nós achamos que nós podemos fazer o que quisermos durante a nossa caminhada e depois simplesmente vimos. Sabe, nós não podemos, meus amados irmãos, brincar com Deus que é santo, que é também amor, mas que é também fogo consumidor. Sabe, nós não podemos brincar. Nós precisamos levar a sério aquilo que o Senhor nos fala. É palavra do Senhor. Quem sabe, meu amado irmão, meu caro visitante que está aqui nessa noite, quem sabe você ainda não consagrou a sua vida ao Senhor, não fez uma entrega firme e verdadeira, uma aliança, um tratado profundo com Deus. Quem sabe você entende que há necessidade de uma consagração ao Senhor, de uma entrega nas mãos do Senhor. Quem sabe seja o tempo de uma postura, de um posicionamento, dizendo: eu vou dar esse passo, eu preciso. Sabe, nós precisamos compreender que somos nós quem necessitamos, somos nós quem, a nossa atitude muitas vezes falha, uma atitude errônea, uma atitude que deixa a desejar, ela não toca na santidade, na grandeza de Deus. Então quem perece, quem sofre somos nós, e nós precisamos ser sábios e nos posicionar na presença do Senhor. Sabe, nós precisamos consagrar ao Senhor a nossa vida, fazer um ato de consagração. Quando nós casamos, nós temos ali um ato, fazemos um casamento, uma aliança com o cônjuge. Quando há um casamento é assim. E quando nós caminhamos
na presença do Senhor, entendemos que precisamos agir segundo a sua vontade, nós precisamos também ter um ato de entrega, dizendo: Senhor, eu me posiciono, a partir de hoje eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu entendo a obra maravilhosa do Senhor sobre a minha vida, e eu a partir de hoje me consagro ao Senhor. Sabe, Jesus, ele não se negou a morrer em meu e em seu lugar, mas há uma condicional: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, em Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor diz assim: que ao homem está ordenado nascer e morrer, e vindo após isso o juízo. Em Hebreus, em Eclesiastes, fala sobre a brevidade da vida, né? Que a vida do homem, ela é como uma neblina. O ser humano, da pessoa, é como uma neblina que parece rapidinho. A gente aqui no Canadá sabe muito claro disso, que é como uma neblina que aparece e logo depois se vai. Nós precisamos compreender a brevidade dos nossos tempos, dos nossos dias, e entender que o homem está ordenado nascer e morrer, vindo após isso o juízo. Sabe, a pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Se o Senhor te chamar nesta noite, o Senhor te chamando, você sabe para onde você vai? Sabe, nós precisamos compreender. A palavra do Senhor nos afirma que todo aquele que crer em Jesus, que se entregar a Ele, tem a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, nós precisamos nos entregar, nós precisamos, meus amados irmãos, nos posicionar diante do Senhor, diante da vontade. Quem sabe você está distante dos caminhos do Senhor. Quem sabe você está distante da presença do Senhor, e seja o tempo de fazer um retorno à presença do Senhor, de uma forma firme e convicta, uma consagração sincera e verdadeira na presença do Senhor. Sabe, é tempo de nós nos posicionarmos, meus amados irmãos, na presença do Senhor, como é da vontade dEle, e não segundo o nosso entendimento. O que o Senhor podia fazer por mim e por você, já fez, já está feito, porque Ele nos amou tanto, pecadores, miseráveis, ao ponto de entregar seu Filho, seu único, para morrer no seu lugar, com um único propósito, de que nós tenhamos a vida eterna. Sabe, nós precisamos responder: por quê? Por que Deus nos ama tanto? Nós precisamos dessa resposta. Sabe, por que Ele deu o seu Filho? Sabe por quê? Porque diante dos nossos pecados, das nossas falhas, nós estávamos condenados à separação total de Deus. Então Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, porque Deus nos ama, e Ele quer que nós venhamos a passar a eternidade com Ele. O nosso Pai amoroso, o nosso Pai amado, nos quer a eternidade do lado dEle, e se nós não entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, não se engane, não caia no falso engano. Se nós não nos consagrarmos, entregarmos a nossa vida a Deus, nós não passaremos a eternidade com Ele. Há uma condicional no texto lido aqui: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto é claro e nós somos maduros e sabemos disso. Então há uma necessidade de uma entrega ao Senhor. Sabe, eu quero te dizer algo ainda mais especial: que esse mesmo Jesus, a quem se entregou lá na cruz, no seu lugar, neste momento Ele se advoga em seu favor. Ele advoga em nosso favor, e junto à direita do Pai, Ele advoga em seu favor, falando para o Pai: ajuda, calma, tenha paciência, porque eles são pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles conversam entre si, e a palavra de Deus diz que Jesus está à direita do Pai, intercedendo ao nosso favor.
Então, há um ajuntamento celestial lutando em nosso favor, nos querendo ver caminhando rumo à vida eterna, dando passos aqui mesmo, mas há uma condicional, há um ponto em que há necessidade de nós nos posicionarmos, de você tomar uma decisão de entrega da sua vida nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a Ti, eu entrego a minha vida. Até hoje eu tenho caminhado segundo a minha vontade, mas eu me consagro ao Senhor. Sabe, o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é perfeito. Sabe, no ano de 1999, eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Levantei a minha mão dizendo: Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu me consagro ao Senhor, eu me entrego a minha vida, eu entrego os rumos, a minha caminhada ao Senhor. Sabe, o Senhor tem cuidado de mim, Ele tem sido fiel à sua palavra, Ele tem sido fiel, cumprido fielmente, ainda mais do que aquilo que eu penso, do que eu raciocino, daquilo que eu imagino. O Senhor tem sido fiel para comigo, e o Senhor deseja isso para você também nessa noite. Mas meus amados irmãos, a necessidade de uma entrega da sua vida nas mãos do Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu não sei como você entrou nessa noite aqui, sabe, mas o Senhor me confirmou que você estava aqui, confirmou no meu coração, e eu tenho sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e entender quando Ele disse que você estava aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor a estar aqui. E eu não sei como você, quem é você, eu não sei de onde você veio, mas o Senhor deseja que você se renda a Ele nessa noite. É desejo do Senhor que você se entregue a Ele nessa noite, dizendo: eu me rendo ao Senhor nessa noite, eu me consagro ao Senhor, eu quero entregar, Senhor, os meus passos, a minha vida em suas mãos. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Toda a igreja, eu estou daqui olhando para todo mundo. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, falasse com Deus nesse momento. Sabe, quem sabe o Senhor te trouxe aqui nessa noite, quem sabe seja a noite de você se entregar ao Senhor. Quem sabe seja a noite que você entendeu a necessidade de uma entrega do seu coração nessa noite ao Senhor, porque Deus te amou tanto que Ele entregou o seu Filho para morrer no seu lugar, com o propósito de que você passe a eternidade junto com Ele, venha viver a vida eterna, caminhar por passos tranquilos na presença do Senhor. Sabe, quem sabe seja o seu caso nessa noite. Quem sabe o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar com você o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer. Sabe, mas há uma necessidade de um posicionamento. Sabe, se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós estamos sujeitos à separação total de Deus. Isso é algo horrível e inimaginável para as nossas vidas. Então há necessidade de uma entrega. Quem sabe nessa noite você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a sua vida a Jesus nessa noite, dizendo: eu me entrego, eu me consagro ao Senhor. Sabe, antes eu queria te contar uma história, de olhos fechados, com a cabeça curvada como você está. Sabe, aqui neste bairro, ainda ontem, tinha um senhor aqui com a saúde perfeita, convivendo com a família. Esse senhor estava perfeito, caminhando com sua família. De repente veio uma parada cardíaca sobre ele. E esse senhor já não está aqui mais, já está sepultado. Estive agora há pouco lá no sepultamento dele. Estive junto com a família. Sabe, esse senhor que estava com a saúde
desfrutando de uma vida tranquila ali com sua família. Agora já não está mais aqui entre nós. Então nós precisamos compreender a brevidade dos nossos dias, o quão nós somos vulneráveis, frágeis. E se nós, meus amados irmãos, não tomarmos uma decisão diante do Senhor, não nos consagrarmos a Ele, não entregarmos a nossa vida, os nossos passos, a nossa caminhada, não nos rendermos a Ele, é separação total de Deus. A palavra de Deus diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há uma condição, e que o que o Senhor podia fazer por você, Ele já fez. Ele já entregou o seu Filho para morrer no seu lugar. Mas há uma necessidade de uma postura sua nessa noite, de entrega, dizendo: Senhor, eu sou essa pessoa, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Quem sabe seja o seu caso nessa noite, e ao som do louvor, você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente, não na presença da igreja, não na minha presença, longe disso, mas na presença do Senhor. É uma pessoa que vê, que observa e que espera um posicionamento da sua parte nessa noite. Então, meu amado, tome uma decisão firme com o Senhor nessa noite, de se render ao Senhor, de consagrar ao Senhor. Sabe, é momento seu com o Senhor nessa noite. Ao som do louvor, você tem a oportunidade de consagrar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a Ti, entrego os meus passos, entrego o barco da minha vida em Tuas mãos, quero andar segundo a Sua vontade. Ao som do louvor, você tem a oportunidade de vir aqui à frente. Vergonha, venha. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu, Jesus. Ser bonzinho não adianta, venha. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. É o seu momento com Deus, não perca a oportunidade. Eu sou teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Vamos lá. Eu sou teu e Tu és meu.
necessita reconciliar com o Senhor. Quem sabe seja o seu caso, a sua necessidade de se reconciliar com o Senhor nessa noite. Venha, não perca a oportunidade. Nós queremos orar por você nessa noite. Reconcilie-se com Deus. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Não se atreva a fazer isso. Não cometa esse erro de caminhar sem a presença do Senhor. Eu sou teu. Diga para Ele que você é dele. Diga, Pai, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti tu estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. E minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor, por este casal que está aqui à frente, Senhor, que ouviu, ó Pai, a tua palavra e se volta a ti nessa noite, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Ó, louvado seja o Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez em prol deles, ó Pai. Deus, sela eles, ó Pai, com teu sangue, ó Pai, nessa noite, Senhor. Toma a vida deles em tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor cuide dele, que na caminhada deles, ó Pai, a presença do Senhor, ó Pai, nunca se aparte, assim como foi comigo, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, ó Pai, que o Senhor os leve, ó Pai, que o Senhor seja com eles. Nós consagramos eles ao Senhor, selamos, ó Pai, essa aliança deles com o Senhor nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Eles estão em tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Louvado seja Deus, adorado seja o Senhor. Nesse mesmo espírito de oração, né, eu gostaria que acendesse a luz aqui da frente. Esqueci meu óculos em casa. Gostaria de... É noite de ceia do Senhor. É noite de nós relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz em nosso favor. É noite de nós reafirmarmos a nossa aliança com o Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos que vão nos ajudar a servir, a estar aqui à frente. É você que é batizado nas águas, é você que faz parte de uma igreja cristã, evangélica, você que está na presença do Senhor, se mantenha de pé, você que vai participar da ceia, se mantenha de pé. E nós queremos, para que os irmãos te identifiquem, sabe, a palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que come ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão
e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos doentes e fracos e vários que já dormiram. Sabe, meus irmãos, o texto aqui nos chama nessa noite a uma reflexão. Cada um examine a si mesmo, então coma e beba. Sabe, é noite de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Sabe, é tempo de fazermos uma reflexão da nossa caminhada. Cada um então examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Sabe, é tempo de nós refletirmos. É você que se encontra distante do Senhor, é tempo de reconciliar-se com o Senhor. Sabe, com a palavra que foi dita. Sabe, nós não podemos caminhar. É tempo de nós pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados. É tempo de nós pedirmos a Deus misericórdia mesmo, examinando as nossas vidas, não deixando que os nossos próprios entendimentos nos afaste da presença do Senhor, porque o texto aqui diz que por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, vários que já dormiram. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízos. Então, meus amados irmãos, cada um examine a si próprio. Então, coma e beba. Sabe, é noite de examinarmos. Ao som do louvor, os irmãos estarão passando com o cálice, com o corpo e o sangue de Jesus. Uma reflexão, uma lembrança em memória. Então, ao som do louvor, você tem a oportunidade de participar da mesa do Senhor nessa noite. Essa é a única forma, povo de Deus, de escaparmos da ira que está por vir, da ira do Senhor. É tomando parte do corpo e do sangue de Jesus. Sabe, não caia no engano de achar que simplesmente vir aqui já é o bastante. Há uma necessidade de uma entrega nas mãos do Senhor. Há uma necessidade de busca intensa. Há uma necessidade de caminharmos juntos como igreja, como povo do Senhor, caminhando, unidos até que Ele volte. Ao som do louvor, os irmãos estarão servindo. Levou sobre si as nossas dores, feridos de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra e glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte Ele venceu, Ele venceu. Proclamam sem cessar, só Ele é santo. 24 anciões lançam suas coroas diante do trono. Se prostram perante ao que vive e para todo sempre, o Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra e glória e o poder. Digno
morte ele venceu. Ele venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto. A ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Ele venceu sobre a morte. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo, 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 santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, pois sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Há alguém lavado e remido pelo sangue de Jesus, que já entregou a sua vida? Há alguém que ficou sem receber algum dos elementos? O pão, o cálice, alguém? Alguém que ficou sem receber? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Relembrando o corpo de Jesus açoitado, comamos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Faça isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Relembrando, tomamos o cálice. Senhor querido, nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Te louvamos, Pai amado, por poder, ó Pai, tomar parte do corpo e do sangue do Senhor. Te louvamos, ó amado Senhor, por tamanho amor para conosco. Ó Senhor, nessa noite nós queremos tão somente glorificar ao Teu nome e reafirmar, anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Nessa noite, ó Pai, como igreja, como povo do Senhor, juntos, unidos, ó Pai, nós afirmamos que continuaremos a nossa caminhada rumo ao Senhor. Deus, nós afirmamos que estamos rumo ao Senhor, aguardando, ó Pai, ansiosos, ó Senhor, até que o Senhor venha. Nós aguardamos a vinda do Senhor, esperamos com expectativa a vinda do Senhor, almejamos o nosso encontro com o Senhor. Nós glorificamos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós podemos tomar parte do corpo e sangue do Senhor nessa noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ele venceu, Ele venceu. Louvado seja Deus, adorado seja o Senhor. Que privilégio, irmãos, que privilégio poder participar da ceia do Senhor. Motivo de muita alegria para nós nessa noite, tomar parte do corpo e do sangue do Senhor, estar na presença dEle. Sabe, é inexplicável a alegria que está no nosso coração, o sentimento de que estamos no caminho certo, estamos caminhando rumo ao Senhor. Então nós queremos tão somente nessa noite glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Meus queridos, nós temos alguns avisos aqui nessa noite. Podem sentar. Nós temos alguns avisos, algumas informações e tem um vídeo aí, né? O Thales vai estar passando. Ó, que tiver ok aí, tá? Assim fala. Apaga a luz. Precisar de nós fugir daqui. Graça e paz, povo santo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso IBMV News. Aqui te atualizaremos sobre sonhos, projetos e eventos da nossa igreja. Fique ligado, não perca nada e faça parte desse novo movimento. Vem com a gente! Uma igreja forte é uma igreja em comunhão. Por isso somos uma igreja em células. Temos células em vários dias, em vários horários e em vários endereços, para você encontrar o melhor lugar. Se você ainda não faz parte de uma célula, leia o QR Code que está aqui na tela e também no nosso quadro de avisos. Nela constam os endereços e perfis de cada célula e você consegue localizar a mais perto da sua casa. E se você já faz parte de alguma, não fique com isso só para você. Quando você convida alguém, não é só um convite, é o ID acontecendo. Entre nesse desafio, convide alguém para sua célula essa semana. Você que é um novo convertido e quer se batizar,
ou você que veio de um outro ministério e quer conhecer a visão da nossa igreja, temos disponíveis os cursos do Crescimento Cristão, módulo 1, 2 e 3. Para mais informações, procure o seu líder de célula. E para você, adolescente, temos nosso encontro marcado também. No sábado, dia 20 de agosto, às 17 horas, teremos nosso Espaço Teams. Um momento de alegria, comunhão e aprendizado. Marque na sua agenda e venha fazer parte desse movimento. Bora! Uma igreja com tantos projetos e sonhos está em constante crescimento, por isso precisamos de um espaço maior e contamos com a sua ajuda. Esse sonho está no coração do nosso pastor e agora também no nosso, e nós vamos comprar o lote da nossa igreja. Para alcançar esse objetivo, estamos arrecadando ofertas. Contribui você também. Tivemos o projeto no valor fixo de R$200 no ano passado, mas não precisa parar. Você pode contribuir com qualquer quantia, depositando na conta que está aparecendo aqui na tela. Essa casa também será sua e da sua família. Deus multiplique na sua vida. E como teremos uma casa maior, precisamos de uma família maior. Então vamos multiplicar. Todos os anos temos nossa conferência da multiplicação e esse ano não será diferente. E nossa data já está marcada. Salva aí na sua agenda. Dia 21, 22 e 23 de outubro esperamos você nesse evento que vai ser top demais. Já convide seus amigos e família. Seu líder precisa da sua ajuda para poder multiplicar. Então seja ativo e participante na sua célula. Fique preparado, você não pode perder. E você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Nós amamos receber você, somos uma grande família e convidamos você a fazer parte. Com o nosso QR Code de endereços de célula, você pode encontrar a mais próxima de você. Temos na saída uma equipe esperando para te dar um abraço e uma lembrança de boas-vindas. Não deixe de receber. E aí, você gostou do nosso novo modelo de aviso? A nossa igreja está sempre trabalhando para crescer. Faça parte disso. Temos vários ministérios e contamos com a sua participação. Você sente que seu chamado é participar de algum ministério da Missão e Vida? Seja ele louvor, dança, mídias, ministério infantil, intercessão, entre outros. Estamos de braços abertos para te receber. Se você é um membro batizado da Missão e Vida, procure o seu líder de célula e se envolva. O reino dos céus conta com você. Vem com a gente! Uhul! Aplauda o Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Essa é a Igreja Batista Missão e Vida, a igreja que eu amo. E é isso aí, louva a Deus por essa juventude, né? Igreja em movimento, uma igreja viva. Irmão José tem um aviso também. Pessoal, boa noite. A paz do Senhor a todos. Só complementar o aviso do culto para adolescente. Eu tenho aqui uns convites, eu imprimi. Eu vou estar entregando a cada adolescente para você convidar um amigo seu. Tá bom? E muito legal esse aviso, hein? Gostei, hein? Gostei. Pessoal, é legal, só que a gente tem que divulgar, tá? Vamos divulgar. Sabe qual é o segredo do show do mundo está lotado? E sabe ou não? A divulgação. Se nós só olhar e achar legal e não divulgar, não tem sentido algum. Tá? Então, no dia 20 de agosto, nós temos o culto adolescente. Convide. Esse ministério não é meu, não é do pastor, é do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós estamos aí também com a campanha dos 14 dias de jejum e oração, né? Tem sido bênção, né? Tem sido maravilhoso. E eu com percepção espiritual, já vi a diferença aqui hoje. Eu já vou, o pastor Milton tá fora, né, tá cuidando aí das coisinhas dele, e eu vou passar para ele, que eu já estou vendo os irmãos trazendo resultado pelo jejum e oração, e eu louvo a Deus por isso. Então, vamos continuar a perseverar em jejum e oração, consagração ao Senhor. Amanhã pela manhã, o pastor Milton vai trazer algumas direções lá. Vou deixar para ele, lá ele vai mandar um áudio lá,
passando algumas direções. Eu vou deixar para ele estar trazendo as direções que ele quer trazer lá sobre essa campanha. Nós já estamos aí na caminhada. Você que nos visita nessa noite, nós queremos deixar uma lembrancinha para você. Nós queremos te entregar algo aí que os irmãos, o irmão Edmar e a irmã está ali. Então nós gostaríamos que você se colocasse de pé para a gente estar entregando para você. Você que nos visita, não tenha vergonha, pode se colocar de pé. Nós amamos ter você aqui. Isso aí, se coloque de pé, né? Você que nos visita, pode se colocar de pé. E nós queremos entregar para você uma lembrancinha. O Patrick está se colocando de pé ali, ó. Senta aí, Patrick. Você já é de casa. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Se coloque de pé, nós queremos orar por você nessa noite. Coloque-se de pé, nós queremos orar por você. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos, nós queremos orar por você nessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa, que as bênçãos do Senhor te acompanhem por onde você andar. Vá em paz, meu irmão, que o Senhor te abençoe. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite.